Fala pessoal, beleza? Meu nome é Everton Braga do canal Cura Web. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de CSS. Bom pessoal, nessa aula então a gente mudou um pouco aí a estrutura do nosso HTML, tá? O que eu fiz aqui foi colocar um H1, um bloquinho de section aqui, tá vendo? Um bloquinho de article, com um textinho aqui de 25 palavras, tá? E aí depois eu fiz a mesma coisa, repeti o section e a article, mas com um texto um pouco maior aqui, de 500 palavras, beleza? E aqui no final eu criei dois links. Essa é a estrutura que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, tá? Recomendo digitar o código, porque quanto mais a gente pratica, né, mais a gente absorve conteúdo. Então é sempre bom praticar um pouquinho, mas também vai estar disponível aí no GitHub para quem quiser, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Dando início aí à nossa aula de hoje, vamos dar uma analisada nesse código aqui. O que a gente fez? Criamos um main, tá? Esse main, ele abriga tudo, beleza? Ó, ele é a tag que abriga tudo, só não está abrigando o footer, tá? E aí a gente tem uma section, um H2 com o título dela, um subtítulo aqui dentro de um bloco, tá? Seguido de um parágrafo, a mesma estrutura para o article, tá? E aqui é a mesma coisa, só tem um pouco mais de texto parágrafo, né? Então vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo aí em seletores e algumas boas práticas que a gente pode usar para manipular essa estrutura nossa aí, tá? Então vamos ver. Vindo aqui no nosso estilo, por exemplo, eu vou querer selecionar todos os H2 e vou dar uma cor tomate, beleza? Então tá lá, todos os nossos H2 agora têm uma cor tomate. Quem são eles? O título da seção 1, o título do artigo 1, tá? Título da seção 2 e o título do artigo 2, beleza? Beleza. Eu não quero os artigos, eu quero só a seção. Eu tenho que usar classe, eu tenho que usar alguma coisa. Não, tem uma maneira de selecionar que a gente pode usar tranquilamente. É só escrever aqui ó, na frente section e ele seleciona só as seções, beleza? Só as seções então, tranquilo. Então, eu tenho aqui um main, né? Uma section, uma div e um H2, beleza? Então eu posso fazer isso daqui, que teoricamente vai dar no mesmo. Main, section, div, H2. Ou então main, article, div, H2. Beleza, né? Tranquilo. Uma é filha direta da outra, né? Então vamos tentar selecionar dessa maneira. Main, que é filha de article, que é filho direto de main, né? Então div aqui, que é filho direto de article, e o H2 aqui, que é filho direto de div. Vamos ver? Sem problema, tá? Mas assim, não é interessante que essa nossa sequência aqui ultrapasse 3 níveis. Porque se ultrapassar 3 níveis, a gente acaba ficando meio perdido. Olha o tamanho disso. A gente bateu o olho aqui, fica um pouco difícil de entender. Então o que a gente pode fazer? O main, ele tem tanto section como o article. A gente quer selecionar só o H2 do article.
Então a gente pode fazer assim, ó, article H2, beleza? Então aqui é o H2 do article, sem problema. Se a gente coloca isso aqui, não dá certo. Por que que não dá certo? Porque o div está no meio. O H2 não é filho direto de article, ele é filho direto de div, tá? Mas aí a gente pode tirar isso que funciona sem problema nenhum, certo? Então, por acaso, vamos fazer um exemplo aqui. A gente já sabe que dá para fazer isso aqui, ó, H2 e H3, e seleciona tudo, os H2, os H3, tá? Sem problema. Aí a gente pode fazer, inclusive aquela estrutura que a gente acabou de ver, aqui separando por vírgula, tá? Então a gente pode pegar o H2 da seção e o H3 do artigo e fazer essa estruturinha aqui para a gente trabalhar, ó, sem problema. Pega o título da seção, o subtítulo do artigo, título da seção, subtítulo do artigo, certo? Então, a gente fazendo dessa forma aí é bem bacana de trabalhar, tá? Outra coisa que é legal a gente ver aqui, não é regra, sabe? Tem que ser assim, mas é interessante, muita gente usa quanto aos IDs, tá? As classes, ela na estrutura dela, ela funciona exatamente igual a um ID. É um seletor ali que você um nome que você dá para um seletor em específico e trabalha com estilização. Você pode repetir o ID se você quiser, assim como as classes, eles funcionam exatamente iguais. O que muda é convencionamento de código. É como que isso é tratado pelas comunidades de desenvolvedores. Então, nas comunidades, as classes são utilizadas para o reuso. Pode se repetir, pode enfim, você pode usar quantas vezes você quiser, aonde você quiser, não tem problema. A classe tem essa, tem essa abordagem na comunidade. Já os IDs não, os IDs eles têm que ser únicos, eles não podem se repetir. Então, sendo assim, não é muito interessante a gente usar ele para CSS, porque tudo a gente consegue fazer com classe. A gente não precisa colocar o ID, que é um elemento que funciona exatamente igual à classe, para fazer uma coisa que a classe já está fazendo. Então, o que é legal que o pessoal usa ah, com IDs, né? Como que eles gostam de mexer com IDs? Algumas pessoas, nem todas. Isso aqui é uma coisa que algumas pessoas usam, mas não é regra, entendeu? É só uma prática aí de uma parte dos desenvolvedores. A gente usa aqui os IDs como âncora, tá? Na página. E o que seria âncora? A gente tem aqui um H2 com ID, tá? Seção 1, que seria esse daqui. Tem a seção 2 aqui, tá? Que seria essa daqui com o ID. E tá vendo que a nossa página desce, né? A página nossa tá meio grande aqui, não cabe inteira na tela. Então, o que a gente pode fazer? Aqui embaixo eu criei dois links que se referem exatamente a esses IDs. O ID da seção 1, tá? E o ID da seção 2. Então eu estou aqui embaixo. Eu quero ir para a seção 1. Putz, eu vou ter que subir tudo. Se você quiser, sim. Mas então você pode clicar aqui, ó. Ele já te leva direto para a seção 1, tá? Quero ir para a seção 2. Clica aqui, você vem para a seção 2. Beleza, gente? Então, isso aqui é uma prática interessante que algumas pessoas usam para IDs, tá? Não é regra, não é obrigatório, é só uma abordagem que o pessoal gosta de utilizar, tá? Com o tempo você vai descobrindo o que é legal para você, o que não é. Isso aqui é uma coisa que eu acho interessante. Com classe para CSS você consegue fazer
qualquer coisa, não tem necessidade de ter ID no meio. Mas aí, conforme você for desenvolvendo, for pegando experiência, você vai vendo o que é melhor para você. Certo, gente? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha, ajuda a divulgar aí os vídeos, tá? Segue a gente nas redes e qualquer dúvida, só deixar nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido a mais essa aula nossa aí de CSS. Um abraço e até a próxima.